Nossa história começou com uma fraca chama azul que lentamente encolheu e desapareceu como. Assim que desapareceu vimos um homem gordo deitado em seu túmulo, seu nome é Shinosu. Protagonista de repente ele abriu os olhos fazendo com que uma pessoa fugisse de medo enquanto a outra pessoa começava a chorar lágrimas de alegria dizendo que ele voltou à vida em um flash e suas memórias voltaram para ele e ele relembrou sua vida na Terra, onde ele era o caçador mais forte. Uma força imbatível entre milhares de caçadores de nível S todos, graças às suas poderosas habilidades de necromante. No entanto, ele foi traído e assassinado por seus próprios amigos e guilda membros após o despertar. Ele se viu preso no corpo de um porco gordo agora. Olhando para seu reflexo no espelho esticando suas bochechas, ele se perguntou se o dono anterior deste corpo gastou a vida inteira só comendo e dormindo e como ele passou de bonito para ter essa aparência de porco com excesso de peso. Deitado em sua cama, ele ponderou sobre o fato de que o dono original deste corpo de porco não era outro senão o primeiro jovem mestre, o tolo notório do clã do Bacon. Este moralmente corrompido indivíduo era conhecido por sua obsessão por comida, mulheres e bebidas e ele morreu como um tolo. Agora ele se viu renascido como um porco tolo na China antiga. Ele mesmo não sabia como isso aconteceu. A única pista que ele tinha era uma pedra peculiar que ele havia engolido antes de sua morte, que ele roubou do líder do clã antes de sua morte e a reação do líder depois. O incidente agora parecia ser um indicador revelador de que talvez a misteriosa pedra fosse a chave para sua inesperada ressurreição. Ele estava tão gordo que nem sentava sozinho, mas então algo inesperado aconteceu. Notificações inundaram sua visão dizendo que um erro inesperado havia ocorrido e seu nível seria redefinido para um mero nível 1, adicionando à sua frustração todas as suas habilidades agora estavam bloqueadas. Ao ouvir isso, ele não pôde deixar de sentir imensamente frustrado. Então de repente ele começou a sorrir ao perceber que neste mundo não havia monstros ou gates. Ainda por cima ele foi o primeiro príncipe deste clã para que ele pudesse viver sua vida pacificamente sem fazer nada além de comer, dormindo e desfrutando de uma vida confortável. Ele poderia finalmente morrer de velhice livre do derramamento de sangue e das batalhas de sua vida anterior. No entanto, seu momento de contentamento foi abruptamente interrompido. Quando a porta de seu quarto foi escancarada com força poderosa, um homem veio furioso gritando seu nome enquanto o servo do protagonista tentou em vão detê-lo. O intruso era Eugene, seu irmão mais novo. Ignorando o servo apelos para não incomodar o protagonista, Eugene desferiu um poderoso soco no rosto do criado, fazendo-o cair de joelhos. Ele gritou como um mero servo: ousa me tocar. Vendo isso, o protagonista andou, passou por Eugene e se ajoelhou para verificar seu servo. Eugene tentou dizer algo, mas o protagonista ignorou. Ele sussurrando para seu servo: quem é esse homem? Seu servo respondeu semanalmente: ele é Eugene, seu meio-irmão. Então um velho entrou na sala perguntando ao protagonista se ele havia perdido suas memórias depois de voltar da morte e pediu a Eugene para perdoe a grosseria do protagonista, pois ele parecia ter perdido suas memórias. Este homem foi ferido, filho de um ancião do clã, e o tio de Eugene. Então os dois começaram a fazer piadas sobre Shin, dizendo que ele era um porco e estúpido. Agora ele tinha finalmente se tornou um e começou a sair da sala. Ouvindo isso, Shin ficou com raiva, pensando que mesmo depois transmigrando ele não conseguia se livrar desse tipo de gente. De repente ele pulou alto com seu corpo gordo e com uma onda de energia levantando o braço direito. Seu servo assistiu em estado de choque quando Shin deu um tapa devastador no braço de Eugene, cabeça fazendo cuspir Eugene com raiva. Seu rosto ficando vermelho, gritou para Shin perguntando o que era aquilo. Shin afirmou casualmente que foi um tapa e se perguntou se Eugene era estúpido por não até mesmo entender algo tão simples. Em raiva, Eugene agarrou sua espada, mas suas mãos começaram a tremer quando ele sentiu a avassaladora aura do protagonista. Como medo definido em Eugene ficou congelado, encharcado de suor, o ancião jogou apatia. Disse a Eugene para não fazer comoção, pois eles tinham um assunto importante em mãos. Eles deixaram o quarto de Shin dizendo que Shin finalmente perdeu a cabeça agora. Então de repente ele sentiu uma onda de dor em seu cabeça e uma enxurrada de memórias tomou conta dele. Ele viu nessas memórias que não era outro senão Eugene quem havia envenenado ele durante o sono. Eugene costumava intimidá-lo terrivelmente e a pior parte foi que ele descobriu que Eugene estava dormindo com sua própria noiva e testemunhou todos os outros sofrimentos dolorosos. Voltando aos seus sentidos, seu servo olhou para ele com preocupação, perguntando se ele estava bem. Então, em uma onda de compreensão, ele entendeu que ele tinha feito algo terrivelmente errado. Agora ele se sentou em um canto da sala, abraçando de joelhos e chorando ao perceber que Eugene havia matado o dono anterior desse corpo. Ele tinha acabado de bater na cabeça, garantindo que Eugene definitivamente viria para matá-lo novamente. Ele queria viver uma vida pacífica neste mundo, mas, se as coisas continuassem assim, ele mais uma vez teria que manchar as mãos com sangue.
pois seu servo perguntou mais uma vez se ele estava bem. Shin, ainda chorando, disse que não era nada e perguntou se havia algum lugar próximo onde um grande número de pessoas morreram. A cena muda para Eugene, que em um ataque de raiva esmaga um vaz enquanto amaldiçoa Shin por ousar insultá-lo. Ele queria matar Shin agora, mas o ancião acalmou Eugene, assegurando-lhe que ele não precisava se preocupe com isso, pois ele já havia feito os preparativos para isso. Eugene começa a rir de uma maneira sinistra. A cena então muda para Shin, que está explicando que o destino para o qual ele está indo é um lugar proibido. Campo de batalha onde ocorreu uma mega guerra centenas de anos atrás e é perfeito para seu treinamento de necromante. Assim que Shin chegou ao topo da montanha ofegante, agarrando os joelhos e xingando esse maldito corpo que não consegue nem subir montanha, ele soltou um sorriso alegre dizendo que valeu a pena o sofrimento, pois ele podia sentir muitos mortos-vivos poderosos que ele. Sentou-se ao lado das auras brilhantes que emanavam do chão, que eram de cor vermelha, azul e branca. Ele explicou que, dado o nível atual de seu carro, ele só conseguiu extrair o espírito de cor branca, que era o mais fraco. Colocando a mão no chão, ele ativou sua habilidade de extração de chave da morte. Uma aura amarela começou a subir do chão e entrar em seu corpo. Conforme o processo continuou, ele começou a sentir uma dor intensa. Então explicou que no processo de absorção dos mortos-vivos, espírito, ele teve que suportar a dor e a agonia que a pessoa experimentou no momento de sua morte. Então sorriu e disse que essa dor pode afetar um necromante normal, mas não é nada para mim. Depois de algumas horas, o processo foi finalmente completar. O sistema notificou de que ele havia extraído com sucesso o maná dos mortos. Como resultado, ele subiu de nível para o nível 2, desbloqueou a invocação da morte e viu sua força, agilidade, vitalidade. A magia aumentou em 2. Ele então se sentou no chão, concentrando-se em concentrar sua mana enquanto o sangue começava a fluir, escorrendo de sua boca, e ele sentiu como se estivesse sendo picado por dentro 1.000.000 de vezes. Vemos o maná tentando. Entrou em seu coração e depois de algum esforço intenso conseguiu um anel de mana azul formado ao redor de seu coração e ele desbloqueou as habilidades Mana Control e Mana Heart. Com um sorriso orgulhoso, ele explicou para um humano controlar mana. Eles precisam de um lugar de armazenamento onde eles podem armazenar o mana para uso posterior. A maioria dos magos armazena seu mana em seus cérebros, mas para necromantes esta abordagem é prejudicial, porque quanto mais magia eles usam, mais suas mentes são corrompidas. É por isso que Shin escolheu meu coração como depósito de mana. Ele se levantou com um sorriso orgulhoso, estendeu a mão sussurrando em voz profunda. Surgiu um círculo mágico, apareceu, e de dentro de um esqueleto armado com uma espada emergiu. O sistema o notificou que ele havia convocado um esqueleto de baixo escalão. Shin observou seu esqueleto recém-convocado, pensando que não era o ideal para o combate devido ao seu baixo nível atual. No entanto, pode ser útil para reconhecimento. Ele levantou o dedo indicando o esqueleto para realizar um ataque. O esqueleto começou a balançar sua espada, demonstrando seus movimentos, mas logo após 4 golpes o esqueleto desmorona essa canela esquerda. Perplexo, logo ele percebeu que sua mana estava se esgotando muito mais rápido do que ele esperava. A quantidade de mana neste mundo não era nem 1/10 de que na Terra. Ele soltou um suspiro, pensando que era inevitável, dado que este mundo carecia de monstros e cristais de mana. Sem demora, ele colocou a mão no chão, ativou sua habilidade de extração da chave da morte e continuou a extrair o maná durante toda a noite. Antes de prosseguirmos no vídeo, levou muito tempo e esforço para fazer este vídeo, então se você ainda não gostou deste vídeo e se inscreveu no canal, faça na parte inferior do meu coração. Agradeço a todos por apoiar este canal. Agora vamos continuar com o vídeo. Alguns dias mais tarde, vemos Shin tentando entrar em seu quarto, que agora está guardado, frustrado com a situação que Shin supõe que deve ser obra de Eugene. Se ele tivesse a habilidade furtiva que pensou que seria capaz de estrangular Eugene sem sendo notado, Shin foge para os fundos da casa e tenta entrar em seu quarto pela janela, que consegue, preso no meio do caminho devido à sua lei de tamanho grande, amaldiçoando este corpo volumoso mais uma vez. Depois muita luta, ele consegue superar. Uma vez lá dentro, ele avista uma sombra em seu quarto escuro. Instintivamente ele ativa um círculo de mana para proteção e instantaneamente se move para trás da sombra, agarrando a sombra pela boca, que ele está prestes a perfurar seu pescoço quando percebe que a sombra não é outro senão seu próprio servo. O Shin exigiu: "O que você está fazendo no meu quarto sem minha permissão?" Wang, ainda respirando pesadamente, rapidamente se desculpou, mas não o fez oferecer qualquer explicação. Shin começou a suspeitar que Eugene poderia ter enviado Wang para espioná-lo. Wang então quebrou seu silêncio e perguntou com uma cara triste: "Você vai sair de novo?" Essa pergunta pegou Shin de surpresa e ele respondeu: "Do que você está falando? Eu nunca saio do meu quarto."
Mas Wang insistiu que ele tinha visto Xin saindo de casa toda vez. Noite. Esta revelação assustou Xin, levando Wang a assegurar-lhe rapidamente que ele não havia contado a ninguém. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Xin percebeu que Wang não parecia estar mentindo então. Do nada, Wang disse a Xin para segui-lo e começou a se mover. O que confundiu ainda mais Xin. Wang levou Xin a um galpão degradado ao entrar. Tranquilizou Xin para não se preocupar, explicando que o galpão raramente era usado e ninguém viria lá. Xin ainda estava confuso quando Wang começou a mover uma caixa grande, uma vez que a caixa foi movida para um grande buraco levando. Fora da casa foi revelado. Wang disse a Xin que agora ele poderia sair por este buraco sem os guardas. Percebendo, ele garantiu a Xin que não iria perguntar sobre seu paradeiro, mas ele só queria uma coisa para Xin ficar seguro. Ao ouvir isso, Xin ficou em estado de dúvida e confusão se Eugênio e o ancião descobrissem que Wang havia ajudado. Ele Wang não seria capaz de evitar um destino sombrio. Xin não poderia ajudar, mas maravilha foi uma armadilha armada por Eugênio com expressão severa. Xin perguntou a Wang se ele entendia a situação precária em que Xin estava, onde ele não podia confiar em ninguém. No entanto, Xin estava disposto a confiar em Wang por enquanto e perguntou se Wang confiaria nele em troca. O rosto de Wang se iluminou com uma expressão calorosa e feliz. De repente o rosto de Xin assumiu uma aparência assustadora. Seus olhos se arregalaram e ele agarrou a cabeça de Wang. Wang estava confuso, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Xin usou seu feitiço de hipnose. Ele então começou a fazer suas perguntas primeiro. Questionado sobre o relacionamento entre Eugênio e Wang ainda tremendo respondeu que não tinha nenhum relacionamento real com Eugênio, exceto pelo fato de que sempre que Eugênio via, ele batia nele. Xin então perguntou ao segundo pergunta por que Wang estava seguindo e ajudando o Wang. Se referiu a Xin como seu mestre e explicou que Xin era uma pessoa inocente e gentil que o tratou bem. Ele disse que eram como irmãos desde tenra idade. Quando seus pais morreram, sua madrasta e Eugênio, seu meio-irmão, começaram a intimidá-lo frustrado. Xin costumava bater em Wang, mas Wang suportou pensando que tudo ficaria bem um dia. Quando Xin morreu, o mundo de Wang desmoronou. Agora que Xin estava vivo novamente, Wang não queria perdê-lo uma segunda vez. Ao ouvir isso, Xin soltou um sorriso e estalou os dedos, liberando o feitiço enquanto Wang segurava sua cabeça do efeito colateral do feitiço. Xin foi dominado pela emoção que ele pensou em sua vida anterior, onde todos o tratavam como um monstro e não podiam acreditar que ele tinha alguém que confiou tanto nele nesta nova vida. Então Xin saiu pelo buraco garantindo a Wang que não se preocupasse e agradecendo-lhe por sua ajuda. Depois de treinar a noite inteira, Xin finalmente alcançou o nível 10 e sua habilidade de necromancia melhorou para o nível D. Ele desbloqueou novas habilidades: armadura óssea, Shadow Beam e mal olhado. Agora ele podia convocar 2 esqueletos. No entanto, ele ficou desapontado ao ver que todos eles eram habilidades de suporte. Ele começou a se perguntar, quando ele recuperasse suas habilidades de ataque agora no nível 10, ele poderia extrair a energia azul. Mas ao observar isso, ele notou algo diferente. Era uma mistura de mana e outra energia misteriosa parecida com a que ele sentiu de Eugênio e do ancião. Sua curiosidade atingiu o pico. Ele decidiu absorver essa energia misteriosa que ele cuidadosamente estendeu a mão e começou a absorver a energia que entrou em seu corpo, mas começou a sentir calor em seu corpo. Não rejeitou a energia e o processo correu bem. No entanto, assim que ele tentou fundir essa energia com o maná, em seu coração colidiu, causando uma dor intensa em Xin. Sangue começou a sair de sua boca e parecia que estava dentro. Estavam sendo destruídos pouco a pouco, causando dor inimaginável. Agora Xin tinha certeza que ele ia morrer. Ele só tinha uma opção, deixou um arriscado, mas ele não tinha outra escolha apesar da imensa dor que ele sorriu e começou a concentrar a energia misteriosa em torno de seu estômago. Depois de horas de dor infernal, assim que ele estava prestes a desmaiar, ele finalmente conseguiu. Então o sistema o notificou de que ele havia absorvido com sucesso energia misteriosa e um novo armazenamento de energia foi formado em seu estômago. Depois de identificar a energia misteriosa, o sistema informou a ele que essa energia era chamada de chave e ele a havia absorvido por 30 dias. Então uma ideia surgiu em sua mente. Por curiosidade, primeiro ele convocou um esqueleto usando sua mana normal, então ele tentou invocar outro esqueleto com a misteriosa energia da chave. Assim que ele tentou, a chave passada através de seu coração se misturou com maná e com o comando levante ele convocou um esqueleto. O que ele viu o deixou sem palavras. Um esqueleto de aparência aterrorizante foi convocado. Ambos os convocados estavam cara a cara com Xin. Meio de observá-los, ele verificou as estatísticas do primeiro esqueleto que eram normais. Mas quando ele verificou as estatísticas do esqueleto que ele convocou usando Ki, ele ficou surpreso. As estatísticas eram inimaginavelmente altas.
ainda mais altas que as do próprio Shin. Além disso, este esqueleto poderia até usar artes marciais, embora que fosse consumido. Para manter este esqueleto, ele decidiu testar suas novas habilidades de convocação com o movimento de seu dedo. Ambos os esqueletos começaram. Para treinar, o primeiro esqueleto, empunhando o machado carregado a toda velocidade, saltou alto e estava prestes a atingir o esqueleto do samurai. No entanto, o esqueleto do samurai desviou do ataque rapidamente. O esqueleto do machado lançou uma enxurrada de ataques, mas nenhum deles atingiu o esqueleto do samurai, que usou artes marciais para se esquivar de todos eles. De repente, os olhos do samurai brilharam e ele avançou, desarmando o esqueleto do machado com um único ataque. O esqueleto do samurai estava prestes a acabar com o esqueleto do machado. Shin os parou e cancelou ambas as convocações. Shin então abriu sua janela de status e notou que eles estavam lutando por um bom tempo. No entanto, o samurai tinha apenas consumiu 10 unidades de chave e uma quantidade muito pequena de mana foi usada pelo esqueleto do machado. Ele se perguntou se isso era porque ele fundiu seu mana com Ki, mas havia um problema: que mana naturalmente se regeneraria dentro de seu corpo, mas a chave iria não, e ele teria que absorver a energia dos mortos para regenerar sua chave. Isso não era eficiente. O que significava? Ele precisava aprender artes marciais, pensou, um sorriso brilhante se espalhando em seu rosto. Na manhã seguinte, vemos Shin perguntando a seu servo onde ele poderia aprender artes marciais. Ao ouvir isso, Wang ficou chocado e preocupado com o homem que havia passou a vida inteira dormindo e comendo. Agora queria aprender artes marciais. Perguntou a Shin que tipo de artes marciais ele queria aprender. Com uma expressão séria, Shin perguntou se havia uma arte marcial que pudesse absorver um chave do oponente. Ao ouvir isso, Wang se assustou e implorou a Shin que abaixasse a voz. A arte de absorver a chave do oponente era considerada uma arte marcial demoníaca, e se alguém ouvisse Shin dizendo que queria aprender, ele poderia ser executado. Ele nunca deveria mencionar isso novamente. Wang deu uma palestra enquanto Shin estava contemplando que ele não se importava se era uma arte marcial demoníaca ou não. Ele iria aprender de qualquer maneira. Ele deu a Wang um longo olhar de lado, mostrando seu determinação. Shin bocejou durante a palestra de Wang e disse o suficiente de sua palestra: onde posso aprender artes marciais? Faz o nosso. A mansão tem uma biblioteca. Wang respondeu que havia uma biblioteca, mas antes que ele pudesse adicionar mais, Shin colocou a mão na de Wang. Ombro interrompeu então: o que estamos esperando? Com uma cara triste, Wang respondeu que ele não podia entrar na biblioteca de artes marciais porque os servos não tinham permissão para confortá-lo. Shin respondeu com confiança: quando eu me tornar o senhor do clã, eu vou te ensinar todos os tipos de artes marciais, não fique triste. Ele então começou a se mover para frente. Wang curvou a cabeça em agradecimento, mas então Shin parou. Ele se virou e perguntou a Wang quem era a pessoa mais forte na história de seu clã. Wang respondeu que era o fundador do grande clã On, Lord Yulan, que fundou o clã há 200 anos. Ele era tataravô de Shin. Ele alcançou o posto superior Zenith e foi. Chamou o exército de um homem. Ao ouvir isso, Shin saiu da sala e começou a caminhar profundamente em pensamentos de acordo com sua memória. O sistema de classificação de poder começou com a terceira taxa sendo a classificação mais baixa, então 2 enduros seguidos por uma taxa decente, Zenith e, finalmente, o mais alto nível transcendente. O esqueleto que ele convocou tinha apenas 3 taxas de RD, mas era incrivelmente forte. Ele continuou a pensar com uma expressão preocupada, percebendo que precisava descobrir o quanto de uma diferença de poder que havia entre um artista marcial de terceira classe e um artista marcial transcendente. As pessoas ao seu redor sussurrando sobre sua mudança de comportamento. Eles comentaram que Shin não estava frequentando bares ou perseguindo mulheres como costumava fazer em outra. Pessoa respondeu dizendo que deveria esperar e observar, pois o comportamento de alguém não mudaria tão drasticamente da noite para o dia. Tinha certeza de que logo voltaria aos seus velhos hábitos. Ao ouvir The Whisper, Shin não ficou bravo. Em vez disso, ele sorriu depois, criando o segundo armazenamento de mana e absorvendo a chave. Seus sentidos aguçaram na medida em que ele podia ouvir seus sussurros claramente. Ele também estava feliz que sua reputação já estava tão manchada aos olhos de todos que não poderia ir mais abaixo, o que significava que ele poderia fazer o que quisesse e ninguém diria nada. Depois de um tempo, ele chegou à biblioteca, que era guardada por 3 guardas na entrada. Vendo Shin se aproximar de 2 dos guardas, se perguntou por quê. O perdedor Shin estava indo em direção à biblioteca. O guarda-líder riu zombeteiramente e disse: o que te traz aqui, jovem? Mestre irritado, Shin respondeu: porque alguém vem a uma biblioteca? Obviamente não para dançar, certo? Eu vim para ler alguns livros. O guarda do bigode respondeu: acho que o livro que você está procurando não está na biblioteca. Shin retrucou: e como faço? Você sabe que livro eu vou ler? O guarda do bigode então sugeriu provocativamente: você não está procurando por algum hentai manga? Ele começou a rir. Enquanto ele ria, ele começou a pensar excitado em como se ele insultasse esse porco e conseguisse enxotar ele
Ele, embora Jin pode até promovê-lo ou dar-lhe algumas recompensas ao ouvir a provocação, Shin soltou um suspiro desapontado e segurou sua testa. Comentou que mesmo em outro mundo existiam esses bichinhos interferindo em sua vida. Sem saber o lugar deles, Shin de repente se aproximou do guarda do bigode e pediu que ele o chamasse de filho de um verme. Em seguida, disse-lhe para se afastar. O guarda estava confuso sobre por que o Shin, geralmente não assertivo, estava se comportando desta forma. Quando Shin tentou passar pelos guardas, o guarda do bigode agarrou o ombro de Shin dizendo que ele não poderia entrar. Resposta: Shin deu a ele um olhar de soslaio mortal. Seus olhos começaram a brilhar em vermelho sangue quando ele deu ao guarda uma morte. Olhar: o guarda começou a suar frio congelado no local. Shin removeu a mão do guarda de seu ombro e entrou na biblioteca enquanto os outros dois guardas perguntavam ao guarda do bigode o que havia acontecido e por que ele não estava respondendo. Ainda tremendo, o guarda bigodudo continuou pedindo ajuda para salvá-lo. Depois de ver os olhos de Shin, ele percebeu que aqueles não eram os olhos de um humano, mas de um tigre pronto para devorar sua presa. O medo era tão intenso que ele molhou suas calças ainda congeladas no local, xixi pingando lentamente no chão. Os outros dois guardas não conseguiam compreender o que aconteceu. Agarraram o guarda do bigode e começaram a arrastá-lo para fora para o levarem à clínica. Um dos guardas olhou para trás para Shin, percebendo que Shin era de fato um descendente direto do clã Bacon. A cena então muda para uma escada escura com um ancião do clã Bacon descendo para um bunker escondido dentro de um corpo. É visto coberto de bandagens, cercadas por várias pessoas vestidas de vermelho que se curvam ao ancião. O ancião revela que Shin entrou na biblioteca de artes marciais naquele dia e continua a expressar sua opinião de que, mesmo que Shin lesse todos os livros de artes na biblioteca, ele permaneceria o mesmo jovem mestre ingênuo. Foi exatamente por isso que o escolheram para seu planejar. Um dos homens de vermelho concordou, sugerindo que poderia até ser benéfico que Shin estivesse tentando aprender artes marciais. Mesmo o menor erro durante o treinamento pode fazer com que a energia saia pela culatra, levando potencialmente à morte. Ele então estendeu a mão em direção ao corpo mumificado, afirmando que seus preparativos estavam prontos e ninguém iria ser capaz de salvar Shin agora. O ancião ordena que eles executem seu plano esta noite. Em seguida, deixa o bunker com um sorriso satisfeito no rosto. A cena então muda para dois novos guardas estacionados na entrada da biblioteca. O guarda careca comenta que Shin passou o dia todo na biblioteca apenas folheando os livros que ele expressa preocupação de que Shin possa se tornar mentalmente instável se tentar aprender artes marciais incorretamente. O outro guarda o tranquiliza dizendo que está tudo bem e que eles deveriam deixar Shin por conta própria. Ele acrescenta que se Eugene descobrisse, eles ajudaram Shin, ambos poderiam ser executados. Além disso, o guarda afirma que Shin não seria capaz de aprender qualquer arte marcial de qualquer maneira, já que todos os livros de artes marciais pertencem ao Bacon Clã ou foram destruídos ou removidos da biblioteca. Os únicos livros que restam são quadrinhos adultos dentro da biblioteca. Shin cuidadosamente lendo um livro. Ele ouve tudo o que os guardas estão dizendo e os rótula como idiotas em seus pensamentos, ao contrário dos outros. Shin não precisa praticar muito para aprender artes marciais com a ajuda do sistema que pode adquirir conhecimento apenas lendo livros. Ele examinou todos os livros da biblioteca por horas, mas infelizmente ele não conseguiu encontrar nenhum livro decente de artes marciais. Bem, a nota mais alta que ele encontrou foi a primeira série, que era decepcionantemente da qualidade mais baixa. Sem nenhuma outra opção, Shin estava prestes a se contentar em aprender com a qualidade inferior. Livro de grau. Quando um pequeno carrinho cheio de livros esbarrou em suas costas, ele se virou para ver uma jovem bonita que ela entrou em pânico ao ver Shin parado diante dela e começou a se desculpar em lágrimas. Shin perguntou a ela sobre os livros no carrinho que ela estava puxando. Ainda nervosa, ela respondeu que eram todos livros danificados e era seu dever jogá-los no porão e manter apenas os bons livros na biblioteca. Shin pediu a ela para levá-lo para onde esses livros danificados foram mantidos, esperando que ele pudesse encontrar algo útil lá. Infelizmente, mesmo depois de procurar por horas, ele não encontrou uma única habilidade decente entre eles. A garotinha então entregou a Shin outro livro, perguntando se estava tudo bem aprender artes marciais com esses livros danificados. Depois de ver a gentileza da garota, Shin garantiu a ela que era tudo bem e que se ela escolhesse um bom livro ele a recompensaria com algo bom. Ao ouvir isso, ela ficou muito animada, e depois de um tempo trouxe para ele um livro muito danificado. Parecia tão frágil que parecia que iria desmoronar ao menor toque. Apesar de sua condição, Shin decidiu verificar o livro. Para sua surpresa, a classificação da habilidade dentro do livro era desconhecido.
Isso pode significar que é uma habilidade de nível superior ou uma habilidade de nível tão baixo que o sistema não conseguiu classificá-la. Shin deu um tapinha na cabeça da garotinha e garantiu que ele definitivamente lhe daria um bom presente. Então ele começou a estudar a habilidade do livro, mas assim que ele começou, um verde e uma energia emergiram atrás dele e envolveram todo o seu corpo. A energia desconhecida começou a entrar em seu corpo e Shin inicialmente entrou em pânico, incapaz de detê-lo. No entanto, ele rapidamente ficou confuso quando percebeu que não estava causando nenhum dano a ele. De repente o sistema notificou que uma fonte desconhecida aplicou uma maldição de morte sobre ele e essa maldição começou a ser absorvida por seu corpo neste. A revelação imediatamente o fez pensar em Eugene, que era o único que desejava sua morte. Shin começou a rir, declarando calorosamente uma situação uma grande fortuna para uma pessoa normal. Essa energia de maldição causaria morte instantânea, mas para um necromante como ele era nada menos que uma bênção. Sem perder tempo, Shin começou a absorver o amaldiçoado energia dentro de seu corpo. Depois de algum tempo ele conseguiu formar seu terceiro círculo de mana. Suando muito, ele anunciou que tornou-se oficialmente um caçador de nível B. Shin continuou a aprender a habilidade do livro. Depois de suportar uma dor intensa por várias horas, ele finalmente dominou. Para sua surpresa, ele descobriu que era uma habilidade de nível transcendente. Com essa habilidade, ele agora pode cultivar a chave muito mais rápido do que as pessoas comuns. Ele também atingiu o nível 15 graças à energia da maldição, que o encantou quando ele verificou sua janela de status e viu a luz da manhã filtrando do lado de fora, que ele percebeu que estava estudando a noite inteira. De repente, Wang rompeu pela porta e disse a Shin com urgência que precisava prepare-se rapidamente, pois alguém importante veio vê-lo. Shin perguntou quem era e, hesitante, Wang revelou que era a noiva de Shin. A cena então muda para a noiva de Shin enquanto ela caminhava pela cidade. Todos os habitantes locais, reunidos para dar uma olhada em seus comentários sobre sua beleza, encheram o ar, com muitos concordando que ela era uma das as 3 mulheres mais bonitas de todo o reino. De repente um homem da multidão tropeçou e caiu na lama, espirrando um pouco nas roupas de Jimmy. Ela lançou-lhe um olhar mortal enquanto sua guarda musculosa se preparava para atacar o homem infeliz que estava implorando por misericórdia. No entanto, Jimmy parou o guarda e com um rosto gentil ela estendeu a mão para ajude o homem, perguntando se ele estava bem. Ela até lhe deu algum dinheiro e gentilmente o aconselhou a tomar cuidado enquanto ela retomava sua caminhada. Os habitantes da cidade começaram a cobri-la de elogios, comentando não apenas sua beleza, mas também seu bom coração. No entanto, por dentro, Jumi sentiu uma onda de desgosto, lavando-a com um mero toque daquele homem. Parecia um verme se contorcendo em sua pele e ela mal podia esperar para trocar de roupa o mais rápido possível. No grande meeting hall, Eugene, seu tio e o vice-lord sentaram-se no ar pesado com tensão. Eugene olhou para o clã vazio. A cadeira do líder estava convencida de que deveria ser sua. Ele ponderou que a posição do líder do clã logo seria sua, uma vez que a notícia da morte de Shin foi confirmado. No entanto, um obstáculo significativo permaneceu: o vice-chefe Dojin, que era conhecido por seu lealdade inabalável ao líder do clã. Por extensão, a Shin. De repente as portas do salão de reuniões se abriram, admitindo Daeon, o segundo ancião. Ele se desculpou por seu atraso, explicando que seu filho havia acordado tarde com seu filho. No entanto, respondeu que estava na hora e foi seu pai quem dormiu demais. Irritado, Daeon castigou seu filho por o chit-chat e sentou-se ao lado do vice-chefe. A dupla começou a conversar, ignorando Eugene, que os observava com irritação crescente enquanto os anciãos restantes entravam na sala. Apenas a ausência de Shin foi notada depois de esperar por alguns. Vez que o tio do primeiro ancião, Eugene, propôs que eles iniciassem a reunião, o vice-chefe insistiu. Eles esperam por Shin. Eugene respondeu, perguntando por que eles deveriam esperar por um perdedor que não servia para nada. De repente, de atrás deles, uma voz ecoou por toda a sala: quem é o perdedor? Shin fez sua grande entrada, fazendo Eugene e seu tio suspirarem de surpresa, e perguntas de medo começaram a correr a mente de Eugene. Como Shin ainda estava vivo se a maldição tivesse falhado? Shin casualmente arrastou Wang pela mão e sentou-se ao lado do vice-lord. Ele então gesticulou para Wang se sentar ao lado de Dojin. Este foi um movimento que chocou a todos, causando uma mistura de medo e nervosismo para segurar Wang. O quarto ancião, surpreso, gritou se Shin finalmente se foi. Louco para permitir que um mero servo se sente nesta importante reunião. Isso nunca aconteceu na história do nosso clã. Wang sugeriu nervosamente a Shin que ele deveria sair,
mas Shin, mantendo uma expressão séria, voltou-se para o quarto ancião e perguntou qual parecia ser o problema. Enfurecido, o quarto ancião respondeu: o problema, jovem mestre, é por que diabos você trouxe esse servo sujo para nossa reunião e até o deixou sentar entre nós? Shin, exalando poderosa aura, respondeu com uma voz profunda: eu preciso de permissão de você para o que eu posso fazer ou não. O quarto elder recuou, surpreso com o olhar intenso de Shin. Todos os outros na sala também estavam chocados. Este não era o Shin que eles conheciam. Um silêncio constrangedor engolfou a sala mais uma vez. Shin confrontou o quarto elder: eu preciso da sua permissão ou não? O quarto elder, assustado e nervoso, gaguejou: não havia. Sem negar o tremor em sua voz, em uma tentativa de desarmar a tensão que Eugênio interveio: está tudo bem, Shin ainda está doente, ele precisa de um servo por perto. O quarto ancião, ainda nervoso, concorda, sugerindo que a necessidade de Shin por um servo surgiu de sua saúde debilitada. Então Gumi chegou ao salão de reuniões, flanqueado pelo guarda musculoso, e vários outros. Ela ofereceu uma reverência ao vice-lorde, porém seu gesto não foi bem recebido. Estava acostumado a guardas para ficarem do lado de fora durante as reuniões, mas ela os trouxe, sugerindo falta de confiança e potencialmente hostil. Toda a sala ficou chocada em silêncio. GM, incapaz de conter sua raiva, irrompeu em audácia deste perdedor, rejeitando-a como ele ousa a cena. Então mudou para Shin em profunda reflexão. Assim que entrou na sala, uma onda de dor atingiu sua cabeça, provocando memórias de a vida passada de Shin, particularmente de seu primeiro encontro com Jun. Em seu encontro inicial, GM havia proposto a ele com um doce rosto inocente, e essas foram algumas das lembranças mais felizes de sua vida. No entanto, as coisas mudaram drasticamente. Depois que o noivado foi anunciado, a atitude de GM em relação a ele endureceu e ela começou a olhar para ele com nojo. Referindo-se a ele como um porco revoltante, ela até o avisou que não teria se incomodado com ele se ele não fosse o próximo líder do clã. Shin foi instruído a fingir que não se conheciam quando estavam sozinhos ou em lugares menos lotados. Ou então ela vai cortar o pequeno pé de Shin. E depois da notícia da morte da liderança do clã Guilaume, começou a ver. Eugênio e Shin foram deixados para observá-los em segredo e usar as mãos em seu pequeno PP enquanto choravam. Então algo inesperado aconteceu. Shin teve uma estranha visão de GM coberto de sangue, suas roupas rasgadas e dois guardas a conduzindo. Em algum lugar do quarto dela, vários homens estavam nus, cada um segurando um lençol. Ela fez uma brincadeira intensa lá, selvagem de qualquer maneira. Shin assumiu que isso não era uma memória do passado, pois ainda não havia acontecido, mas sim um vislumbre do futuro. Confuso, ele ponderou o que estava acontecendo, decidindo que poderia encontrar a resposta se continuasse a subir de nível. Enquanto isso, Shin notou um Slenderman refletido em seu olhar. Foi por isso que Shin decidiu terminar o noivado. A cena na sala era tensa, com GM tremendo de raiva, mas sem dizer nada. Shin, com um dedo na seu ouvido, olhou para GM e brincando perguntou por que ela não estava respondendo. Ele brincou perguntando se ela tinha algum atraso. Apego a ele. Ouvindo isso, o guarda musculoso gritou com Shin, exigindo como ele poderia ousar insultar seus jovens. Inesperadamente, o segundo ancião do clã veio em defesa de Shin, causando uma discussão acalorada. Em meio a o caos, Shin confuso questionou o segundo ancião. Ele apontou que o clã de Guilaume veio aqui com intenção de terminar o noivado e ele simplesmente disse isso primeiro. Então ele não conseguia entender por que seu acordo estava causando tal problema. Mais uma vez o guarda musculoso explodiu em raiva, insistindo. Não era o mesmo. Ele sabia que se a notícia se espalhasse que era Shin considerado um perdedor que rejeitou Jan, primeiro chefe de o clã deles, definitivamente arrancaria a cabeça do guarda musculoso, agora conhecido como Urso Preto. Estava ficando cada vez mais com raiva. Ele começou a emitir uma aura poderosa direcionada exclusivamente para Shin. Essa energia intensa dificultou para Wang e até mesmo respirar. Mas Shin estava totalmente despreocupado, confuso e frustrado. O Urso Preto se perguntou como Shin, quem ele considerava um perdedor, foi capaz de resistir à sua aura. Afinal, ele próprio era um artista marcial de nível Zenith Black. Beren intensificou sua aura com o objetivo de dominar Shin, mas inesperadamente uma aura branca emergiu do vice-chefe, anulando a aura do Urso Negro. Ele avisou o Urso Negro que estava disposto a lutar se isso fosse uma declaração de guerra. Pois ele disse isso. O vice-chefe estava cercado por uma intensa aura branca, fazendo seus olhos brilharem. Urso Preto, agora nervoso, percebeu que o vice-chefe, apesar da idade avançada, ainda era um dos 10 melhores lutadores de todo o reino. Na tentativa de desarmar a situação, o Urso Negro voltou atrás em sua palavra. Ele alegou que não era hostil com todo o Bacon Clan,
mas estava apenas com raiva porque Shin havia insultado a jovem senhorita. No entanto, o vice-chefe não estava convencido de que ele sabia. As ações do urso negro foram mais do que apenas uma demonstração de raiva. Ele tentou matar Shin no meio de tudo isso. Eugênio sugeriu uma abordagem diferente. Ele observou que, devido ao seu estúpido irmão mais velho, todo o clã Bakun estava no controle, prestes a perder sua aliança com o clã da GM. Se eles elegessem um novo líder de clã, eles poderiam garantir a aliança. Mais uma vez, ele continuou a dizer que, como Shin havia instigado o conflito, ele deveria resolver o rancor com Preto. Suportarem um duelo. Esta sugestão chocou tanto o vice-chefe quanto o segundo ancião, mas para Eugênio era um plano perfeito para livrar-se de Shin. Pensando consigo mesmo, imaginou que um acidente inesperado poderia ocorrer durante o duelo. O urso negro, intrigado com a ideia, concordou que era uma boa solução, mas ao ouvir isso, Wang se opôs em voz alta, pois não faz sentido. Sentido como pode um duelo entre um jovem mestre que nem aprendeu artes marciais e um artista marcial zenith ser justo? O vice-líder e o segundo ancião ecoaram seus sentimentos, criticando o urso negro por sua aceitação desavergonhada do urso negro. De pedido duplo, com um sorriso malicioso, retrucou que o futuro líder do clã é tão covarde que vai se esquivar sua responsabilidade. Seu tom ficou sério quando ele acrescentou que poderia poupar Shin se ele implorasse de joelhos na frente da jovem. Agora, dado seu coração puro, ela pode até perdoá-lo. Ao ouvir que Shin se levantou de sua cadeira sem dizer uma única palavra, ele começou a caminhar em direção ao negro barão Jun. Eugênio assistiu alegremente, esperando ver Shin humilhado enquanto implorava na frente de todos. Wong, o segundo ancião e o vice-líder tentaram impedir Shin, mas ele não parou de se aproximar de Blackberry Jeon. Ele surpreendeu a todos simplesmente passando por eles. Seu comportamento calmo deixou todos na sala em estado de choque. Ele continuou a caminhar confiantemente em direção ao estádio de artes marciais ao ar livre. Shin esticou os braços, exibindo um ar de aborrecimento que o estava tão cansado de tudo. Sua tagarelice sem sentido, ele disse enquanto se virava de costas para eles. Então ele se virou enquanto todos o observavam. O rosto está cheio de confusão enquanto eles tentavam entender o que estava acontecendo. Com uma expressão séria, Shin gesticulou em direção ao estádio e declarou: vamos lutar, estou louco para chutar alguns traseiros. Depois de um tempo, a cidade inteira começou correndo em direção ao estádio, vibrando de emoção com a perspectiva do duelo entre Shin e o clã da GM. No meio do caos, o filho do segundo ancião argumentou que eles não poderiam permitir que o duelo continuasse, temendo pela segurança de Shin. Não, um único guarda do clã de Guilaume era menos que um artista marcial de terceira classe e eles não podiam arriscar que Shin fosse gravemente ferido. No entanto, o vice-líder discordou. Ele argumentou que esta questão agora se tornou pública e eles não poderiam recuar se eles parassem o duelo agora. A reputação de Shin seria reduzida a nada mais do que um covarde perdedor. O segundo ancião concordou, preocupado, reconhecendo que se Shin desistisse agora, sua reputação seria arruinada e a posição do líder do clã, sem dúvida, cairia para Eugênio. Mas o vice-líder os tranquilizou, irradiando uma aura séria. Ele afirmou com confiança que eles não deveriam se preocupar se a situação saísse do controle. Ele interviria para salvar Shin. Enquanto Shin estava se espreguiçando e bocejando despreocupadamente, o segundo ancião se desesperou, pensando que o vencedor havia sido decidido antes mesmo da luta começar. Ele se preocupou com as consequências, sabendo que se Shin perdesse sua posição como o futuro líder estava em jogo. De repente, Shin começou a caminhar em direção ao estádio, chamando a atenção de todos ao seu redor. O urso negro o observava ir embora. Um estranho sorriso brincava em seus lábios. Wang, por outro lado, olhava com crescente tensão gravada em seu rosto. GM, alheio às reações deles, manteve a cabeça erguida, fingindo preocupação na frente da multidão. No entanto, Shin notou sua atuação e não pôde deixar de comentar que suas habilidades de atuação são realmente incríveis. Você está apto para ser um ator de ópera, ele afirmou sarcasticamente, causando um rebuliço entre os espectadores. O urso preto latiu sua canela para calha a boca, mas o vice-líder foi rápido em lembrar o urso negro sobre não usar artes marciais durante o duelo. O urso negro retrucou que ele não precisava ser informado. Ele então escolheu um de seus subordinados para representá-lo na luta. Esse movimento enfureceu Shin. Apontando o dedo para o urso negro com um olhar ardente, ele declarou que não quer lutar contra esses lacaios de baixo nível. Meu oponente é seu urso negro. Esta declaração deixou todos chocados com as palavras de Shin. Urso negro respondeu que Shin deveria escolher um oponente que combinasse com seu nível de poder. Shin rebateu, insinuando que o preto urso estava admitindo ser mais fraco do que ele. A situação ameaçou sair do controle quando o árbitro finalmente começou a partida. Em sua raiva, o urso negro comandou seu subordinado por telepatia para matar Shin.
O subalterno lançou seu Shin dando um soco poderoso que Shi evitou facilmente. Para choque de todos, o subalterno então, lançado em uma enxurrada de socos, todos os quais Shin habilmente esquivou, o urso preto frustrado gritou em seu subalterno por brincar e disse-lhe para lutar adequadamente. Da perspectiva do subalterno, ele já estava dando tudo de si sem escolha. Ele ativou suas habilidades em artes marciais e socou Shin com toda a sua força. Os espectadores ficaram furiosos e o vice-líder se preparou para intervir e salvar Shin. Porém, algo inesperado aconteceu no lugar da canela. Foi o subalterno que acabou gritando de dor, segurou a mão que estava com fratura. Eugênio ponderou se Shin havia escondido uma placa de aço sob suas roupas enquanto o primeiro ancião declarava que Shin não havia feito tal coisa. Ele especulou que Shin deve ter aprendido algum tipo de artes marciais. Urso Preto queixo acusado de trapaceando usando artes marciais. Mas a multidão rapidamente refutou suas afirmações, apontando que era do urso negro subordinado que usou artes marciais primeiro. Este urso negro silenciado enquanto Shin parecia estar confuso com a situação. Ele não usou nenhuma arte marcial, ele simplesmente ativou sua defesa de classificação F, habilidade para neutralizar a situação. O urso negro se desculpou publicamente e admitiu sua derrota, mas anunciou em voz alta que o duelo não havia acabado. Ele subiu ao palco afirmando que foi Shin quem originalmente sugeriu o duelo. Então, agora era sua vez de lutar. Ouvindo isso, o vice-líder ficou com raiva, questionando as intenções do urso preto. Mas, Urso Negro argumentou que a situação havia mudado agora que Shin havia mostrado suas proezas nas artes marciais fazendo o duelo justo. O segundo ancião e o vice-líder foram contra a continuação do duelo e expressaram suas objeções. Quebrando a tensão, Shin garantiu ao vice-líder que estava tudo bem e se dirigiu ao urso negro chamando de provocação. Para ele um ursinho de pelúcia, ele disse ao urso preto que falava demais e o incentivou a se apressar pois estava ansioso para chutar seu. O doce ursinho preto subiu no palco ficando cara a cara com Shin com uma expressão severa que ele avisou Shin que ele iria se arrepender de sua decisão. Shin, em um tom casual, respondeu que estranhamente todos que já lhe disseram que acabou derrotado. O urso preto irritado correu em direção a Shin, que conseguiu se esquivar do ataque com facilidade. O urso preto então lançou uma enxurrada de ataques dando socos e chutes em Shin. Porém, Shin continuou se esquivando de todos eles, surpreendendo tanto o urso preto quanto os espectadores. Shin até admitiu que o urso preto era realmente mais rápido e seu poder e velocidade eram comparáveis a caçadores de rank D, mas ele achou que não era nada impressionante. De repente, o urso negro balançou um ajudante devastador em direção à boca de Shin. O vice-líder ficou ansioso, pois era um movimento perigoso, mas Shin bloqueou sem esforço com o pulso este urso preto. Surpreso ainda mais, ele lançou outra série de socos e chutes, mas Shin se esquivou de todos novamente, fazendo com que o urso negro questionasse como Shin estava conseguindo fazer isso enquanto a multidão assistia com espanto. Alguns espectadores começaram a questionar as habilidades do urso negro, se perguntando se ele realmente era um santo artista marcial de grau, já que ele não conseguiu nem derrotar Shin, que eles consideravam um perdedor. Enfurecido por esses comentários negros, Urso correu ainda mais rápido em direção a Shin com a intenção de agarrá-lo com raiva, porém Shin rebateu com um soco em sua mão, brilhando com uma aura mortal. O soco fez o urso negro voar para trás, caindo no chão como uma bola rolando. Shin, levantando uma mão em uma pose de vitória, ficou alto e a multidão irrompeu. Aplausos. A multidão continuou a torcer enquanto o urso negro, chocou e confuso, tocou sua boca e descobriu que estava faltando um dente. Seu rosto ficou vermelho de raiva, veias salientes como se fossem estourar a qualquer segundo. Ele imediatamente ativou suas habilidades em artes marciais e correu em direção a Shin na velocidade da luz, mirando um soco no rosto de Shin. O soco causou uma enorme faísca de luz, cegando a visão de todos, incluindo os jogos. Quando sua visão voltou, ela ficou atordoada. Viu o urso preto voando pelo ar e caindo no chão diante dela. Ela virou o olhar para descobrir que era o vice-elder que bloqueou o ataque. O vice-elder, com raiva, questionou o que todos os membros do clã Bacon estavam fazendo. Ele exclamou que o clã Gaion tentou matar seu jovem mestre e eles deveriam se preparar para a batalha. Enquanto todos se preparavam para atacar, a raiva de Guilherme transbordou. Ela se referiu com desdém ao clã Bacon, membros como insetos, e gritaram em fúria por sua audácia de levantar suas espadas. Ao ouvir isso, os membros do clã Baco trocaram olhares e comentaram sobre o temperamento temível de Gaion. Eles admitiram que apenas o olhar dela poderia matar um homem, e reconhecer que ela finalmente mostrou suas cores verdadeiras. O segundo ancião exigiu que o clã GM entregasse Urso Negro, como ele havia tentado assassinar o jovem mestre.
mas antes que ele pudesse terminar sua sentença, o site de preto. A cabeça do urso voando pelo ar o silenciou. Alguém decapitou o urso preto. O homem responsável era um figura de meia-idade com garras como navalhas em sua mão. A infame garra de sangue. O melhor artista marcial do clã GMA. Praticante de nível Zenith de alto escalão, a visão dele enviou ondas de medo a todos, incluindo o vice-líder. Ele próprio era um praticante de nível Zenith de nível intermediário e sabia que não poderia derrotar a garra de sangue. Apesar disso, o vice-líder estava determinado a proteger Shin a qualquer custo. Ele se voltou para Shin instruindo-o a ficar atrás dele prometendo protegê-lo. Mas Shin, com um olhar irritado, respondeu: quem está protegendo quem? Eu posso me proteger, você deve se preocupar sobre si mesmo. O vice-líder ficou surpreso com as palavras de Shin. Enquanto isso, em meio à atmosfera tensa, a garra de sangue lambeu o sangue de urso preto de suas garras, um sorriso perverso se espalhando em seu rosto. Garra de sangue emanou uma aura intensa quando ele declarou sua prontidão para a guerra. No entanto, Eugênio interveio impedindo, segundo Elder, de escalar o conflito com garra de sangue. Ele argumentou que parecia haver um mal-entendido no jogar. O clã GM não é totalmente culpado. Eugênio raciocinou para a surpresa de todos que eles já mataram o preto. Suportar aquele que causou o problema em primeiro lugar. Não devemos começar uma guerra por causa de um assunto tão pequeno internamente. Embora Eugênio estivesse em tumulto, se algo acontecesse com Guilherme ou qualquer um dos membros de seu clã, eles poderiam expor seu aliança secreta com Jeon, o segundo ancião. Por outro lado, não foi influenciado pelas palavras de Eugênio. Levantando a voz mesmo mais alto, ele declarou inflexivelmente: eu não vou deixá-los ir tão facilmente. Em resposta ao segundo Elder Zolturst, Shin gritou por trás: deixe-os ir. Todos na vizinhança ficaram chocados, virando a cabeça para olhar para ele em surpresa. Shin calmamente continuou: isso deve ser uma lição suficiente para eles. Suas palavras enviaram outra onda de choque pela multidão que ele havia quase perdeu a vida nas mãos do clã Gaion, mas permaneceu calmo e perdoador. Além disso, quando se tornou tão proficiente em artes marciais, a mudança nele foi inegável e todos os presentes começaram a olhar para Shin com admiração recém-descoberta. Enquanto Eugênio estava fervendo com raiva em vez dele, Shin estava se tornando o centro das atenções e isso irritou muito. Em um jogo de acesso de raiva, apontou o dedo para a canela e gritou: eu definitivamente terei minha vingança. Com isso, ela saiu de Left Behind. Shin permitiu que um sorriso perverso enrolou seus lábios. Em um sussurro baixo, ele murmurou uma única palavra. Surgiu a cena. Então mudou para uma selva deserta. Dois grupos de pessoas vestidos de preto apareceram. Um era o grupo de Eugênio e o outro era Garras de Sangue. Eugênio gritou com garra de sangue: como nosso plano poderia ter dado tão errado? Garra de Sangue respondeu se desculpando: nós não poderia ter previsto que as coisas acabariam assim, mas planejamos corrigir nosso erro matando Shin esta noite. Ouvindo isso, Eugênio ficou surpreso, mas também sentiu uma sensação de alívio. Vou limpar os guardas. Ele prometeu que você iria melhor garantir que este plano funcione sem problemas. Uma vez que eu me torne o líder do clã, eu o recompensarei muito, pois eles se separaram. Uma criatura sombria emergiu do chão e começou a se mover pela selva. A cena mudou para Wang, que estava implorando freneticamente a Shin para encontrar o vice-líder. Apesar dos insistentes apelos de Wang, Shin simplesmente se recusou a para ir. Wang continuou a pressionar o assunto, lembrando a Shin que o vice-líder salvou sua vida bloqueando um ataque mortal. Ataque do urso preto. Shin, olhando irritado, pensou consigo mesmo que mesmo se o vice-líder não tivesse intervindo, ele teria facilmente bloqueado aquele ataque patético. A atmosfera tornou-se sombria quando Wang confessou seu medo, dizendo que o coração afundou quando Shin decidiu lutar contra a besta conhecida como Urso Preto. Ele estava com medo de perder Shin novamente. Shin ficou comovido com as palavras de Wang. Ele refletiu sobre sua vida na Terra, onde seu próprio irmão de sangue havia estado ansioso para esfaquear uma lâmina em seu coração. Agora aqui estava alguém cujo coração estava cheio de preocupação em perdê-lo. Ele percebeu que esta vida, com todos os seus desafios e esquisitices, não era tão ruim. Afinal, Shin se viu pedindo desculpas a Wang por deixá-lo preocupado. Wang pareceu surpreso e perguntou por que Shin estava pedindo desculpas a um mero servo. Shin simplesmente respondeu que Wang não era apenas um servo para ele. Wang agradeceu a Shin e disse-lhe para descansar, lembrando-o mais uma vez de visitá-lo. O vice-líder, para que ele não se sentisse ofendido por Wang ter saído da sala assim que Wang sumiu de vista. A atmosfera na sala tornou-se mais densa. Shin levantou a mão e a criatura sombria que eles tinham visto no selva apareceu da porta e se moveu em direção a Shin. Shin pediu a sombra para mostre a ele o que viu. A sombra se transformou em algo como um projetor, mostrando a Shin tudo o que havia aconteceu na selva. Descobrimos que essa sombra era uma das invocações de Shin, um parasita da sombra capaz de gravar o que tinha visto. Agora que Shin sabia que iam atacar, não tinha tempo a perder. Seu primeiro pensamento foi ir embora direto para eles e acabar com todos eles.
mas ele se conteve. Se fosse apenas Eugênio seria uma questão diferente, mas ele não sabia quantos deles viriam para matá-lo. Ele percebeu que precisava fazer alguns preparativos que ele dirigiu-se à sua janela, olhou para longe e disse que parecia que finalmente chegou a hora de visitar o túmulo. Na cena seguinte, vemos Shin parado no Vale da Morte. Ele invoca um esqueleto empunhando uma lança. Ao proferir a palavra surge, não era qualquer esqueleto, embora fosse o mesmo que ele havia convocado usando sua chave, aquele que conhecia as artes marciais com seu poder equivalente a um marcial de primeira linha. Artista e estatísticas acima de 100. Foi uma convocação formidável. Além disso, Shin conseguiu reunir mais de 10 desses poderosos esqueletos. Esse feito só foi possível devido à habilidade transcendente que ele descobriu na biblioteca, permitindo-lhe acumular chaves rapidamente. Shin verificou seu status. Janela, ele estava agora no nível 22. Todas as suas estatísticas estavam acima de 150. Ele coletou uma variedade de tipos diferentes de Kai, totalizando mais de 5.000 em número, o que o havia avançado oficialmente para um artista marcial Zenith de baixo nível. Com esses avanços, ele finalmente obteve uma habilidade de combate corpo a corpo com seu necromancia, uma façanha que tinha sido impossível em sua vida anterior. Após horas de busca, Shin finalmente encontrou uma sepultura separada das outras, irradiando uma aura potente. O nome inscrito na lápide revelou que este era o túmulo do primeiro líder, o fundador do clã Ba, com que ele era conhecido por ser o espadachim mais forte da história. A empolgação tomou conta de Shin quando ele levantou a mão e comandou surgir a chave. Começou a ser rapidamente absorvida e uma luz brilhante emanou da sepultura. Porém, depois de algum tempo, o processo de convocação parou. Shin recebeu uma notificação do sistema informando que o ser que ele estava tentando invocar era muito poderoso e não podia ser convocado porque sua necromancia não era de nível alto o suficiente para o posto necessário para convocar este ser. Foi representado por um ponto de interrogação. Shin estava confuso que sua necromancia estava no nível B, que ele pensou que deveria ser suficiente para convocar um morto-vivo de nível transcendente. O que era isso sobre um ponto de interrogação? O posto mais alto deveria ser o posto S. Ele precisava exceder, mesmo que para convocar este ser ele veio para a compreensão de que você, por muito tempo, o primeiro líder do clã deve ter sido excepcionalmente poderoso. Não encontrando outra opção, Shin decidiu seguir em frente, deixando para trás o túmulo não convocado do poderoso líder. Enquanto Shin avançava, sua mente cheio de pensamentos sobre a necessidade de encontrar um morto-vivo nível Zenith rapidamente para lidar com a garra de sangue. De repente ele estava assustado por uma aura afiada emanando de um túmulo atrás dele. Quando ele se virou, seus olhos se arregalaram ao ver um vermelho círculo de convocação aparecendo na frente do túmulo. Uma enxurrada de notificações do sistema o informou que um morto-vivo estava convocando a si mesmo. Apesar do baixo nível de habilidade de Shin, por que queria ser convocado dessa forma chocante? Situação confusa deixou Shin nervoso. Ele viu o morto-vivo sentado em seu túmulo em um pose legal, com uma mão em sua espada, exalando uma aura aterrorizante. Enquanto Shin verificava o status de esqueleto, ele viu que seu nível era 30 com todas as estatísticas acima de 200 e mais de 5.000 chave. O sistema notificou que o poder do esqueleto foi reduzido devido ao baixo nível de necromante de Shin, mas mesmo assim era significativamente mais forte do que Shin. Então algo ainda mais chocante ocorreu. Sem nenhum comando, o esqueleto começou a se mover em direção a ele. De repente, Shin sentiu um pensamento do esqueleto se infiltrar em sua mente. Este Shin é um rapaz interessante. Os esqueletos parecem transmitir esta canela esquerda ainda mais confusa e nervosa, enquanto o esqueleto se aproximava ainda mais e estendia a mão e agarrou o peito de Shin, tentando fazer amor com ele, sinalizando sua escolha em segui-lo. Então de repente Shin sentiu uma onda de fluxo de energia através de seu corpo e rapidamente percebeu que o esqueleto estava tentando fazer algo que o sistema soou ao notificá-lo de que o guerreiro esqueleto estava tentando transferir as 12 espadas do deus da nuvem do trovão. Técnica para ele. Perguntou se ele aceitaria. Shin, embora surpreso, respondeu com um sorriso e aceitando a cena. Então muda para o grupo de garras de sangue que estão marchando juntos com o objetivo de matar Shin. Depois de um tempo eles param, sugerindo que eles deveriam descansar. No entanto, o GM por trás começa a gritar que eles não têm tempo para descansar. Ela insiste que eles continuem marchando porque ela quer testemunhar a morte dolorosa de Shin. Nela raiva, ela chuta um de seus subordinados, gritando com ele para mover a garra de sangue. Tenta explicar a Jian, dirigindo-se a ela como: jovens, sentem que seus soldados precisam descansar ou não poderão lutar ao chegar ao destino. O GM, procurando irritado, retruca: quanta energia é necessária para matar aquele perdedor? Você, garras de sangue tão fracas. Garras de sangue agora shows de raiva suas garras e severamente sugere que eles acabem com essa tagarelice inútil e se movam novamente. Ouvindo isso, todos os subordinados sentam desanimados, pois devem continuar sua jornada sem descansar. Então, de repente,
Todos sentem uma terrível aura de sangue. Garra corre em direção a Jean para protegê-la, assim como uma lança voa em direção a eles, perfurando o peito de um homem de pé. Ao lado de GM e Garra de Sangue, a lança ainda se alojou em seu peito e está com a mão tremendo. O homem morre na hora. Sangue. Garra de repente notou algo estranho. As lanças eram feitas de ossos, então sem avisar uma enxurrada de lanças de osso lançada em direção a eles, matando instantaneamente muitas garras de sangue enquanto desviava as lanças de osso que vinham em sua direção. Tentando proteger Guillaume, gritou de raiva para seus subordinados: não haja como idiotas, envolva seus corpos e espadas com seu K e desviar as lanças. Seguindo seu comando, eles conseguiram desviar o resto das lanças, mas não antes de perder quase metade de seu exército, com muitos outros feridos. Frustrados e irritados, Garra de Sangue gritou, exigindo quem estava atacando das sombras para dar um passo à frente e mostrar seu rosto. Shin finalmente revelou-se, respondendo: quem está falando sobre esconder aqueles que vieram em segredo para me assassinar? Garra de Sangue foi pego de surpresa, imaginando como isso era possível. Shin então soltou outra bomba, dizendo: você acha que eu sou um idiota, que se você usasse uma máscara eu não iria reconhecê-lo? Ele se dirigiu a ele diretamente como Garra de Sangue e revelou a mulher nas costas como Garra de Sangue. Jaeon, tentando desviar a conversa do tema do assassinato, afirmou que eles estavam apenas realizando uma missão secreta. Shin retorquiu com confiança: sim, e aquela missão era me matar. Não foi? Ouvindo esse, GM começou a gritar que o Eugene tinha os traiu e os atraiu para cá. Agora que Shin veio até eles deveriam aproveitar a oportunidade para matá-lo. Outra mão, Garra de Sangue estava imerso em pensamento, suspeitando que ele havia sido atraído por ambos os irmãos. Ele se perguntou se Shin e Eugene estavam trabalhando juntos. Embora eles parecessem estar em desacordo, ele não podia agir precipitadamente, pois muitos Spears já foram lançados em sua direção, indicando que Shin não estava sozinho. Mas ele estava examinando a área por um tempo e não havia sentido ninguém além de Shin. Ele se perguntou se isso era uma manobra ou se Shin estava mentalmente doente para vir aqui sozinho, sabendo que eles pretendiam matá-lo eventualmente. Ele concluiu que Shin deve ter criado algum tipo de mecanismo de ataque antes. A chegada dele sugeria que Shin estava definitivamente sozinho, com uma postura confiante, levantando as duas mãos para cima. Garra de Sangue ordenou que seus subordinados atacassem e matassem Shin da maneira mais dolorosa possível. Shin, por outro lado, estava animado. Parece que faz anos desde que eu vi algum derramamento de sangue, que ele declarou como sangue. Os subordinados de Klaus marcham em direção a ele. Shin então ativou sua habilidade de lança de osso, uma habilidade de nível B, e mais uma vez lançou barragem de lanças de osso em direção a eles. Muitos foram mortos e feridos, e enquanto eles estavam sendo espetados um por um, o pânico se seguiu. Entre as fileiras: não é artes marciais, é Demars. Eles gritaram de medo. Shin simplesmente respondeu: se você está com medo apenas disso, então eu nem comecei ainda, com o objetivo de intimidá-los ainda mais. No entanto, internamente ele estava lutando com o problema de que usar uma habilidade de nível B consumia muito mana. Ele tinha que usá-la desde o início, porque todos os subordinados do Bland Claw eram artistas marciais de primeiro grau. Vendo este, Bland Claw ficou ainda mais irritado. Ele gritou e emitiu uma aura feroz, desviando todas as Spears de osso de uma vez. Ele zombou: estes são apenas truques de prato de criança, só precisamos matar um ratinho. Percebendo que o osso Spears parou de vir, eles concluíram que Shin deve ter ficado sem energia. A confiança voltou a invadi-los enquanto se preparavam para lançar outro ataque, começando em março mais uma vez. Mas então, com uma expressão confiante, Shin respondeu que diz que estou sozinho. Ele estendeu a mão para a frente e ordenou que surgisse algo aterrorizante. Emergiu na frente de todo o grupo. Eles começaram a chorar de medo, seus corpos tremendo como uma horda de esqueletos de aparência aterrorizante. Começou a se levantar do chão. Os esqueletos deram a eles um olhar mortal, causando arrepios na espinha. Agora você pode dizer que é uma arte demoníaca, que Shin comentou em pé ao lado de seus braços de soldado esqueleto cruzados. Sorriso triunfante em seu rosto enquanto ele olhava para o exército de esqueletos. Até mesmo Garras de Sangue começaram a suar, pensando no tipo da arte demoníaca. Isso foi apesar de ser um assassino toda a sua vida. Seu corpo congelou em medo por causa desses esqueletos. Quando um de seus coordenados de apoio tentou fugir, Garra de Sangue o matou no local, gritando que se alguém ousasse fugir ele mesmo os mataria. Deixado sem escolha, o grupo gritou. Os inimigos eram apenas ossos e começaram a marchar em direção a Shin novamente. Os soldados esqueletos também começaram a marchar em direção ao grupo e uma luta feroz começou. Vendo este, Shin comentou: então eles escolheram a morte. Por trás de Shin, um esqueleto empunhando um arco emergiu, lançando um ataque que matou impiedosamente um homem parado perto da Garra de Sangue. Vendo isso, Garra de Sangue percebeu algo estranho.
Cada esqueleto estava exibindo o poder das artes marciais de primeiro grau que ele entendeu que ajudar seus subordinados o colocaria em perigo e que se ele pudesse matar Shin, que estava controlá-los, o problema seria Saul. Ele instantaneamente correu em direção a Shin carregando seu ataque, mas antes de seu ataque pode até acertar, ele foi atingido por trás. O golpe foi tão forte que dividiu o chão ao meio. Não foi nada além do ataque do primeiro líder do clã. Em pânico, assustado e coberto de suor, Garra de Sangue percebeu que não podia matar Shin e cair na armadilha de Shin fez parecer que ele estava indefeso e o atraiu para mais sangue. Garra dirigiu-se a Shin como a reencarnação de um demônio enquanto o esqueleto cercava a Garra de Sangue perfurando suas lanças em seu corpo. Um por um, ele não gritou, mas riu depois de algum tempo. Quando todos morreram, Shin convocou todos os assassinos incluindo Garra de Sangue e ele os verificará mais tarde, pois ele tinha mais questões urgentes. Shin começou a avançar fazendo com que Gyun sentisse como se pudesse se molhar de medo. Shin chegou perto de GM e removeu sua máscara facial e o GM trêmulo se dirigiu a Shin como querido, alegando que ela tinha sido lavagem cerebral por Eugene e era por isso que ela estava agindo dessa maneira. Sua voz era fofa e educada. Sua expressão tornou-se ainda mais inocente quando ela começou a chorar dizendo que nunca pensaria em matar Shin nem mesmo em seus sonhos como eles eram amantes transbordando de fofura e polidez. Ela sugeriu que eles pudessem recomeçar insistindo que não era tarde demais. Shin pensou consigo mesmo que se ela tivesse nascido na Terra, ela definitivamente poderia ter se tornado uma atriz coreana de destaque ao vê-la. Chance GM pegou uma arma escondida e borrifou um pouco de gás amaldiçoado no rosto de Shin mostrando suas verdadeiras cores enquanto ela zombava. Porco sempre será um porco. Para sua surpresa, a maldição não afetou Shin deixando-a em estado de choque com o maldito névoa. Shin levantou o dedo do meio e forçou-o em sua vagina e pressionou-o contra o peito dizendo uma coisa que eu realmente amo sobre este mundo é que não tenho que me preocupar com a lei. Quando mato alguém, ele apontou o dedo para Gain que ficou ainda em confusão. Então uma onda de dor percorreu seu corpo se contorcendo de dor. Ela agarrou o peito e caiu para o chão lenta e dolorosamente. Ela começou a morrer. Seu corpo começou a apodrecer lentamente, revelando que Shin havia colocado uma maldição sobre ela. Quando seu rosto começou a derreter, Shin colocou um crachá ao lado dela que dizia Guilaume e começou a seguir em frente, declarando que seria a próxima vez de Eugênio. Então o episódio termina aqui. Se você gostaria que eu continuasse a série, por favor, inscreva-se e comente a parte 2. Obrigado por assistir.